Boa noite, pessoal. Como vocês passaram essas 2 semanas que a gente não se encontrou? Peço perdão por não ter conseguido manter a frequência dos nossos encontros, mas estamos aqui de volta, hoje, graças a Deus. Então, para a gente começar, vamos lembrar que a gente tem sempre um trabalho de 4 etapas hoje, 3 etapas para a maioria das pessoas e uma 4ª etapa para quem está em tratamento magnético. Então, temos a nossa terapia da palavra, que é a terapia mais importante que podemos encontrar. Temos a terapia do passe magnético e o passe espiritual, que vai ser nos dado pelos nossos amigos espirituais que estão sempre presentes entre nós. E enquanto estivermos conversando, orando, meditando, em prece, nós seremos reforçados pela equipe de trabalho espiritual da nossa Casa Espírita Amor e Perdão de Nova Friburgo. E também o passe, além do passe, a água magnetizada, que vai receber os fluidos a nós enviados pelos nossos mentores, nosso anjo de guarda, todos aqueles que cuidam de nós sem cessar e sem descanso. Essa água deve estar colocada aí ao lado. Se vocês não pegaram ainda, dá um pause aqui e aí pega a água, pega um copo, uma garrafinha, né? Que seria bom que a gente pudesse consumir essa água um pouco hoje e um pouco durante toda a semana, até que a gente retorne aqui na próxima terça-feira com a graça do bom Deus. Ok? Então vamos fazer a nossa leitura de preparo do nosso ambiente, uma página de Emmanuel sobre a reflexão de um versículo do Evangelho de Lucas. E nós vamos continuar lendo o Evangelho de Lucas. Então, vou pegar aqui a página. Nós vamos ler comentários sobre Lucas 2, versículo 49. Ele lhes respondeu. Jesus, não? Ele lhes respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu preciso estar nas coisas de meu Pai? Lembrando quando é que isso aconteceu? Quando Jesus estava no templo e Maria e José estavam procurando por ele, e até encontrá-lo 2 dias depois. E ele estava no templo, conversando com os sacerdotes, deixando todos extremamente admirados da sua desenvoltura, do seu conhecimento. Então, quando eles os encontraram, Jesus lhes respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu preciso estar nas coisas do meu Pai? Então vem o comentário de Emmanuel. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar da sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso.
muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender da iluminação de si mesma o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca, deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos, por meio deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas: não sabíeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Deus Pai, Divino Criador, nosso Mestre querido Jesus, estamos aqui reunidos em Seu nome, Senhor, e pedimos a Sua presença entre nós. Pedimos a presença dos nossos mentores, anjos guardiões que possam fazer toda a segurança do nosso espaço, terapeutas que nos visitam hoje por esse momento especial, nosso querido anjo da guarda que não nos deixa em momento algum, e Mãe Maria, nos cobrindo com seu manto, nos acalentando no seu colo de mãe. Senhor Jesus, estamos aqui neste caminho, nesta terra, nesta existência, buscando entender quais são os negócios do nosso Pai. Tem nos ensinado a buscar a nossa reforma interna, a nossa abertura de consciência, a nossa amplificação da percepção da realidade e da verdade que vem de Deus. Que possamos estar neste momento e em cada momento de nossas vidas abertos, seguros de que a Tua vida e a Tua mensagem, Senhor Jesus, são de fato o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Queridos amigos, nós somos sempre convidados a cuidar dos negócios do nosso Pai, né? Do nosso Divino Criador, nossa fonte suprema. E escorregamos quase que diariamente em interesses terrenos, materiais, dificuldades que esta vida nos impõe. Então é sempre bom ficarmos abertos a essa lembrança, a esse chamado de atenção do nosso querido Emmanuel. E nesse ponto, né, do Evangelho de Lucas, que estamos percorrendo agora, o capítulo 2, ele já nos chama esta atenção, bem no início. Cuidar dos negócios do nosso Pai. Então é isso, vamos continuar a leitura e faremos depois alguns comentários a mais. Vou adiantar um pouquinho a minha água. Estou um pouco rouco. Isso é natural. Eu sou um pouco rouco. E aí, de vez em quando, eu preciso de um pouquinho de água. Então, vamos lá. Nós, no nosso último encontro, fomos até o versículo 20 do capítulo 2.
Então, vamos em frente. Quando se completaram os 8 dias para circuncidá-lo, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, conduziram-no para Jerusalém a fim de se apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será chamado santo para o Senhor. Ou seja, o primeiro filho, o primogênito. Todo macho que abre o útero será chamado de santo para o Senhor. Jesus era o primogênito de Maria. E para oferecer sacrifício segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 filhotes de pombas. Muito bem, seguindo então. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem justo e piedoso aguardava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria ele, Simeão, antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, foi ao templo com o Espírito, e quando os genitores trouxeram o menino Jesus para procederem à relação, e ele, segundo o costume da lei, ele mesmo então o tomou nos seus braços, louvou a Deus e disse, o próprio Simeão tomou Jesus nos braços e disse, agora, soberano, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante da face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo, Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados sobre o que era dito a respeito dele, Jesus estava no colo de Simeão, que dizia todas essas palavras, porque ele acabara de ver o Salvador. Então José e Maria estavam admirados. E Simeão abraçou-os e disse a Maria, sua mãe, eis que este menino foi posto para a queda e soerguimento de muitos em Israel, e para ser um sinal contestado, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. Vejam, essas profecias nem sempre são simples de entender, mas Simeão já previa todo o sofrimento e tudo o que aconteceria para que a verdade pudesse ser revelada ao mundo, através do sofrimento que Jesus passaria, porque seria entregue pelo seu próprio povo, que preferiu a dor em vez do amor. Infelizmente estamos fazendo isso até hoje, não é mesmo? E ele então, Simeão, previu isto, e também uma espada traspassaria a alma de Maria. Imagina o sofrimento dela ao ver tudo o que aconteceria a Jesus. Mas isso era necessário para que pudéssemos entender o valor da vida na terra. Porque a nossa vida é eterna e Jesus ressuscitou. Ou seja, Jesus continuou vivo após a sua morte e retornou para nos comprovar que a vida continua. E seguindo aqui, vamos lá. Havia também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, de idade avançada, tendo vivido 7 anos com o marido desde sua virgindade. Manteve-se viúva até os 84 anos,
que não se afastava do templo, servindo dia e noite em Jesus e orações. Então ele fala aqui da profetisa Ana, de toda a sua vida, que viveu com seu marido por 7 anos, depois permaneceu viúva servindo ao templo. Uma profetisa. Então vamos, o que ela vai nos dizer? Tendo chegado na mesma hora, ela agradecia a Deus e falava a respeito do menino a todos os que aguardavam o resgate de Jerusalém. Então ela proclamava a presença do Salvador entre eles que havia chegado. Ok? Então nós vamos parar um pouquinho o texto aqui. O versículo que nós lemos na página de preparo, ainda não passamos por ele. Vamos fazê-lo na próxima terça-feira. Mas cabe aqui então esse comentário, que é cuidar das coisas do Pai. E depois vamos voltar a isto. No próximo encontro vamos de novo falar sobre isto. E hoje eu queria começar a conversar com vocês sobre uma orientação que o nosso querido mentor José Vicente nos deu acerca dos nossos estudos do Evangelho. Estes, especialmente, da terça-feira. Ele havia nos dito, antes de começarmos esta série do Evangelho de Lucas, que seria muito interessante que pudéssemos usar as terças-feiras para falar do magnetismo de Jesus. Porque nós temos como tema na terça-feira o magnetismo, que também é a base do tratamento que é praticado nas terças-feiras à noite na casa espírita, né? Na nossa casinha. E nós então agora vamos entrar numa fase, porque Jesus já nasceu, já foi apresentado no templo, não é? E agora ele vai começar a crescer. No Evangelho de Lucas, logo em seguir, ele vai a Jerusalém e vai ter exatamente aquele momento que ele fica lá no templo conversando com os sacerdotes. E aí nós vamos ver aos poucos que Jesus se utiliza deste seu magnetismo pessoal. E a gente usa essa palavra, magnetismo pessoal, para falar muitas vezes da qualidade que muitos de nós temos de ser agradável, de atrair as pessoas, não é verdade? A gente fala assim, puxa vida, é tão bom estar perto dessas pessoas, né? Como se tivesse um magnetismo puxando. Sim, nós estamos falando de fluidos. Nós estamos falando de fluidos, e esses fluidos são os fluidos que compõem o nosso corpo. Então nós aos poucos vamos falar um pouquinho desses fluidos, vamos falar dos nossos corpos. Temos um corpo físico e temos um corpo perispiritual, como nos foi ensinado por Kardec. E depois passamos a ter mais informações através de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, e muitos outros estudos se desenvolveram. E a gente passa a integrar toda uma base de conhecimento que fala do magnetismo que nós próprios, nós seres divinos, espirituais, temos. Que é um fluido, que é uma energia, que a gente vai conversar sobre ela, que é do nosso próprio espírito. Todos nós temos. E este fluido, que Kardec chama de fluido vital, ele tem qualidades, ele recebe qualidades, a gente pode atribuir a ele qualidades boas ou ruins. Então aqueles que a gente sente vontade de estar perto conseguem vibrar e estar qualificando estes fluidos magnéticos
de uma forma muito positiva, com energias amorosas, agradáveis, e outros, quando ainda vibram em energias de mágoa, de culpa, de dor, de vingança, eles também dão a qualidade destas energias, destas vibrações, ao seu fluido vital. E isto promove um desequilíbrio em nós mesmos. E promove desequilíbrio nos outros, que sabemos, já vivenciamos isto. Quando chegamos perto de algumas pessoas, sentimos uma coisa um pouco desagradável. Como se não fosse tão bom estar ali. Vou falar com vocês um pouquinho sobre isto agora, mas com as citações. No Livro dos Espíritos, e aí eu sempre vou recomendar a vocês que depois façam uma leitura, ou uma releitura, porque já devemos ter lido o Livro dos Espíritos, mas se não lemos ainda, vamos ler. Lá das questões 21 a 28, Kardec fala sobre 2 princípios elementares do universo. E esses princípios são espírito e matéria. Tudo que não é espírito é matéria. Todas as variações, desde as mais sutis até as mais densas, que são essas que a gente tem aqui, os nossos minerais, os nossos vegetais, nossos animais, nós mesmos, hominais, encarnados, densos, tudo é variação de matéria, né? E são derivações do que o Kardec chama de fluido universal. Através de diversas influências, este fluido toma as diversas características. E quando este fluido ele está em nós, chamamos este fluido de fluido vital. É o fluido que nos dá a nossa vida. Por hoje a gente vai ficar por aqui acerca destas questões. Espírito e matéria. Nós temos um corpo material e um corpo periespiritual e um espírito. O corpo perispiritual ainda é matéria, sutil, muito sutil. E vamos depois ver que temos outras formas de classificar esses corpos. Kardec só falou de corpo físico e corpo perispiritual. Então, nós vamos aproveitar as vivências de Jesus e mostrar o quanto Jesus mobilizava os seus fluidos, o seu magnetismo a favor de todos que estavam em torno dele. E a gente vai então percorrer uma linda estrada de conhecimentos que nos fará mais capazes de cuidarmos de nós mesmos. Porque se temos este fluido, que através da nossa vontade, da nossa vibração, pode fazer bem aos outros, podemos também fazer bem a nós mesmos. E aí podemos, com boas vibrações, com boas intenções, com orações, com pedidos, nós mesmos magnetizarmos, fluidificarmos as nossas águas. E, de certa forma, é isto que fazemos enquanto estamos aqui conversando. Daqui a pouco,
nós vamos orar pedindo que essas águas sejam fluidificadas, magnetizadas. E como é que isso funciona? Funciona porque nós colocamos os nossos fluidos nessa água, através da nossa prece, e porque os nossos amigos espirituais também colocam os seus fluidos magnéticos na nossa água. E eles vão traduzindo as bênçãos que chegam até nós e vão, de alguma forma, colocando essas bênçãos na nossa água e transformando essa água magneticamente no medicamento que nós precisamos neste momento. Então, meus amigos, Jesus tem uma vivência plena e repleta de ações magnéticas. E nós, então, agora também vamos tirar de toda a leitura um pouco desse conhecimento, um pouco desse entendimento. Ok? Então é isso. Nós, então, agora nos concentramos em nossa água, pedimos ao Deus Pai, Divino Criador, ao nosso Mestre Jesus, que agora reforce o nosso coração, que a gente possa mobilizar agora mais concentradamente, com foco especial em nossa água, pedindo o auxílio e o concurso dos nossos amigos espirituais, trabalhadores da luz, que vibram nas energias crísticas, que possam derramar sobre essas águas os seus fluidos magnéticos, em nosso benefício. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom, meus amigos. A gente vai aos poucos praticando isso. Daqui a pouco estaremos craques, estaremos experts. Craque revela, né, a minha idade. Antigamente a gente falava que quando uma pessoa fazia muito bem alguma coisa era um craque, né? Agora são experts, né? Ou outra coisa mais moderna que eu nem sei ainda, né? Pegando a nossa água através do nosso magnetismo, colocando pela nossa vontade, pela nossa vibração positiva, fluidos magnéticos aqui, junto com os nossos amigos espirituais. Podemos beber um pouquinho agora. E agora, encerrando, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo profundamente a oportunidade desse estudo, deste encontro, deste momento, desta reflexão, que a gente possa passar esta semana atentos aos negócios do Pai em nossa vida, para que possamos fazer as escolhas certas, escolher os caminhos certos, tomar as decisões adequadas, para que a nossa vida flua a favor das leis divinas e do fluxo do amor. Que assim seja. Graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus. Até semana que vem. Fiquemos em paz, fiquemos na luz.